Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um momento dos episódios diários promovidos pela Comunhão Espírita de Brasília. Logo no comecinho do dia, esse programa é lançado aí no canal do YouTube, logo de manhã, 6h30 da manhã. Se você está assistindo à tarde, à noite, de madrugada, qualquer horário que seja e onde estiver, um abraço afetuoso, um abraço caloroso e principalmente um abraço cristão. O abraço cristão significa aí nos alimentarmos do Evangelho de Jesus. Estamos estudando sequencialmente o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 15, intitulado Pensamentos. Tem uma parte aqui de uma carta de Paulo aos Filipenses, que Emmanuel destaca, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Há uma recomendação de Paulo para nós validarmos as virtudes e os louvores das ações, tanto nossa quanto dos outros. Começando esse episódio, eu vou resgatar aqui um dever de casa do episódio passado. No episódio passado, nós trabalhamos como dever de casa uma passagem do Evangelho em que Jesus fala o seguinte. O nome da passagem é Requisitos para Seguir Jesus. Não sei se você achou, porque eu nem referenciei. Exatamente para tentar proporcionar essa perspectiva de pesquisa. Requisitos para seguir Jesus. Se quiseres me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. À época do episódio passado, intitulado Páginas, que é o capítulo 14, estávamos falando em um processo de validação, que Jesus não pede para nós sermos iguais a Ele. Jesus apresenta o caminho para nós seguirmos. Jesus se apresenta como a luz do mundo para iluminar nossas sombras. Jesus se apresenta como o pão da vida para nós nos alimentarmos espiritualmente. Vamos à passagem. Se quiseres me seguir, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Nega a si mesmo. O que é que isso acontece? Eu não vou ser mais Mário? Não. Negar a si mesmo é observar os pensamentos que me são característicos. E como eu não sou um espírito missionário, estou vivendo em um mundo de provas e expiações, logicamente que os meus pensamentos não são tão alinhados com os de Jesus. Então, a primeira recomendação do Cristo é nega a si mesmo, mas na perspectiva de tentar encarar aqueles pensamentos. Quais? Questão 101 do Livro dos Espíritos. Orgulho, vaidade e egoísmo. Tentar observar-me como se fosse um espelho. O que é que a minha conduta espelha orgulho, vaidade e egoísmo? A partir disso, vem a primeira recomendação de Jesus. Negue a si mesmo. Observe-se e diga, não, quero mais isso para mim. Como Paulo apóstolo fez e veio escrever, não sou eu que vive em mim, mas o Cristo. Paulo morreu? Jesus entrou no corpo de Paulo? Não. Foi uma opção. Para reverberar outro tipo de sentimento, outro tipo de pensamento. Segunda recomendação do Cristo. Tome a sua cruz. Por quê? Porque esse processo de mudança é difícil, fácil é falar. O processo de mudança, de dissiparmos orgulho, vaidade e egoísmo, é difícil. E o Cristo sabe disso. É tanto que ele vem dizer, tome a sua cruz. Por quê? Porque naquela época, assim como hoje, a cruz é associada como um martírio, como algo pesado. Quem nunca disse, meu Deus, por que minha cruz é tão pesada? Mesmo tendo cruz nenhuma. Mesmo não tendo cruz nenhuma, a gente disse, como minha cruz é pesada? Então,
O processo de mudar de pensamento, o processo de reforma íntima, ele é duro, ele é difícil. E Jesus recomenda, toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz. Terceiro, me segue. Aí é Jesus abrindo os braços, esticando as mãos e dizendo, me segue. Por quê? Ele mostra o caminho, mas ele nos deixa livres para nós caminharmos. Não existe uma recomendação, seja igual a mim. Não. Ele demonstra por conversas, por parábolas e por exemplos quais são os caminhos para a gente progredir. Quais são os caminhos para a gente mudar a estrutura do nosso pensamento para tentarmos, não que vá conseguirmos, alinharmos os nossos pensamentos com a prescrição cristã. E Emmanuel vem aqui comentar aquela carta de Paulo aos Filipenses, que nós procuremos em tudo o que for honesto, tudo o que for justo, puro, amável, se há alguma virtude e algum louvor. Se sim, pensemos nisso, é a recomendação de Paulo. O que Emmanuel vem dizer? Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Preste atenção. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, Emmanuel vem fazer uma reflexão sobre o pensamento. Não sobre a qualidade do pensamento necessariamente dita, mas a estrutura que nos leva ao pensamento. Aqui está o pensamento. Segundo a neurociência, nós temos pensamentos medulares. São convicções já formadas. Aqui não é os pensamentos. Mas para o nosso pensamento chegar aqui, nós, para chegar aqui, precisamos ter estruturas de pensamento que vão se concatenizando, que vão se ajustando e que vão se consolidando. E para a gente sair do pensamento que nós temos hoje, não é fácil. Não é fácil. E Emmanuel escreve isso quando ele vem dizer: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Allan Kardec tem um texto, capítulo 14, do livro A Gênese, titulado, quando ele fala sobre fluidos. A partir do item 14, 15, tem lá um texto, Fotografia do Pensamento, que ele vem falar sobre isso. Nos nossos processos obsessivos, o que é que os nossos obsessores comentam da gente? E os nossos obsessores são pessoas que tramitam na mesma estrutura vibratória que a gente. O que é que eles falam? Não. Eu não sou um personagem de um filme de terror, não. Eu estou aqui com ele porque eu tenho alcance. Meu pensamento tem amplitude. E Kardec escreve isso no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele vai escrever sobre obsessão. Vem dizer que tudo está no pensamento. É tanto que Emmanuel tem um livro intitulado Pensamento e Vida. Dos nossos pensamentos, qual é a nossa ideia central? Em outras palavras, a quem ou ao que os nossos pensamentos obedecem? Por falar nisso, capítulo 16, que é o próximo, estudaremos a lição A Quem Obedeces.
Dúvidas, comentários, sugestões, ajustes, coloca aí embaixo. Coloca onde você é, se você conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente. Se ainda não conhece, tiver oportunidade, venha, que tem vários espaços de estudo, tem uma livraria, tem um café, um ambiente muito acolhedor. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.